Olá! Espero que vocês estejam bem e animados para a nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouco mais de como esses recursos naturais, recursos de energia, como que essas fontes de energia são usadas por nós durante o nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos entender esses recursos? Bom, nós estamos rodeados de equipamentos que consomem energia. Não só energia elétrica, mas, consomem energia, como as lâmpadas, os eletrodomésticos, aparelhos de som e imagem, computadores, automóveis, o ônibus que você vai para a escola e volta. Bom, são apenas alguns exemplos. A nossa sociedade é ávida, está sempre buscando energia para tudo que ela faz. Bom, o uso de combustíveis, então, ele vai auxiliar nesta função do veículo. Como que ele vai? Se o veículo é motorizado, ele tem que queimar combustível, que são fontes de energia para a sua movimentação, para que ele funcione, não é mesmo? Vários tipos de indústria também obtêm energia para realizar atividades, como aquecimento de fornos, fervura da água, o derretimento de alguns materiais e por aí vai-se, através da queima de combustível. O gás natural, o carvão mineral e o petróleo são conhecidos como combustíveis fósseis, pois, segundo evidências geológicas, foram formados há milhões de anos a partir de restos de organismos. Tais combustíveis são fontes não renováveis de energia. Há muita especulação sobre quanto tempo vão durar as jazidas naturais de combustíveis fósseis. E as estimativas feitas pelos especialistas variam bastante. Alguns dizem que o petróleo poderá se esgotar em poucas décadas. Outros preveem que poderá durar mais 100 anos. Uma das poucas certezas que se tem é que, persistindo as atuais taxas de consumo, o petróleo vai acabar muito antes do carvão mineral. Preocupados com a possível escassez de petróleo, como os altos preços que o produto pode atingir, como a gente já tem visto, quando isso acontecer, e principalmente, nós devemos estar atentos à necessidade de alternativas que possam substituir o petróleo com vantagens do ponto de vista ambiental. Muitos pesquisadores tentam adaptar as atuais tecnologias para o uso de combustíveis provenientes de recursos que são renováveis, que a gente consiga repor, não é mesmo? E aí? O que são essas fontes? Renováveis e não renováveis. Há muitas maneiras de adquirir energia. Por meio das fontes renováveis, energia limpa, ou não renováveis, que são energias sujas. Nesse interagir, vale lembrar que as fontes renováveis de energia não cessam e se renovam na natureza. Por outro lado, as fontes não renováveis causam diversos problemas ambientais. Com o aumento do uso da energia, na atualidade, essa exploração gerou diversos problemas ambientais que são irreversíveis, não tem como mudar, como a perda de habitat, ecossistemas, espécies, degradação do meio ambiente. Portanto, vale ressaltar que as fontes de energia primária são encontradas na natureza como o sol, o vento, a água, o carvão, o gás e o petróleo, dentre outras várias. Elas são transformadas em fontes de energia secundária por meio das usinas hidrelétricas, termoelétricas ou refinarias. Bom, das fontes renováveis, elas podem se regenerar na natureza e, por isso, não causam problemas ambientais e também não se esgotam. São fontes de energias mais aconselháveis
uma vez ou que elas conseguem se refazer, não geram poluentes, e aí com elas a gente pode ter uma melhoria no nosso meio. Quem são elas? Então nós vamos ter a energia hidráulica, que é obtida pela força das águas dos rios, a energia solar, que é obtida pela energia do sol, as energias eólicas, que são obtidas pela força dos ventos, as geotérmicas, que são obtidas através do calor do interior da Terra, a biomassa, que vai estar lá sendo garantida através dos materiais orgânicos, a energia gravitacional, que ela é obtida pela força das ondas do oceano. E nós temos a energia do hidrogênio, que ela é obtida do elemento mesmo, do hidrogênio. E aí, quais seriam as que não se renovam, não se reorganizam, não se refazem? Elas são fontes, então, não renováveis. Elas causam diversos problemas ambientais. Não consumida de maneira racional, seu uso pode implicar em desequilíbrio até mesmo no ecossistema, na medida em que esses recursos se esgotam. Quais são elas? Então são os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás mineral, o xisto e o gás natural. A energia nuclear, ela é obtida a partir de elementos como o urânio e o tório. A energia térmica está relacionada ao calor e às altas temperaturas. A energia térmica ela é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo. Portanto, podemos dizer que quanto maior a cinesia desta partícula, maior será o grau de temperatura, tornando-se, então, mais forte a energia térmica liberada. Um dos exemplos mais utilizados sobre a energia térmica é o ferro de passar roupa, que transforma a energia elétrica em energia para realizar uma ação cotidiana que a mãe faz direto, de passar as roupas. Além disso, a termodinâmica estabelece que ao encontrar dois corpos de uma temperatura similar, espera-se que a temperatura se iguale após um determinado período. A energia térmica é um termo amplo. Ele é usado para expressar diferentes grandezas termodinâmicas, tais como energia interna ou uma quantidade de calor trocada entre sistemas de diferentes temperaturas. Nós vamos entender um pouco mais disso. Como um sinônimo de energia interna, então, pode ser entendida como a soma das energias cinética e energia potencial dos átomos e moléculas que constituem o sistema termodinâmico. Portanto, energia térmica é o resultado da soma dessas duas energias. E todas as partículas, então, são constituintes de um corpo. Bacana da gente entender, não é mesmo? Quais são as fontes renováveis e não renováveis? Qual que é a dinâmica dessas energias? Como elas são importantes no nosso dia a dia, não é mesmo? A energia térmica, ela depende diretamente da temperatura absoluta do corpo. E essa temperatura, ela é medida em Kelvin, que é representado pela letra K. E também depende da quantidade de graus de liberdade do sistema. Isso é bom da gente entender. A teoria da equiparação de energia estabelece que cada grau de liberdade de um sistema, sua energia interna pode ser calculada a partir de um múltiplo inteiro dessa expressão. E aí? Então, aí nós vamos ter as medidas feitas e realizadas. De acordo com a primeira lei de termodinâmica, a energia térmica de um sistema pode ser convertida em de outra forma de energia, como calor e trabalho.
O calor, por exemplo, ele se refere à transferência de energia térmica exclusivamente devido à diferença de uma temperatura entre um sistema e suas vizinhanças. O trabalho, por sua vez, diz respeito à aplicação de força sobre o sistema ou pelo sistema. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é a diferença entre o trabalho e o calor. Existem outras formas de calcular-se o modo da energia térmica de um corpo para o caso de gases ideais, em que se considera nula a energia potencial entre as partículas para tanto expressarmos a energia interna em termos do número de mols e também a constante universal dos gases perfeitos. Quais são as vantagens e as desvantagens da energia térmica, então? Falando do nosso cotidiano, nós fazemos uso de um grande número, de fontes de energia térmica para produzirmos energia. O corpo humano, por exemplo, ele consome grande quantidade de energia, mas para isso, o que ele precisa? Se nutrir. E a energia do nosso corpo, para que a gente se movimente, então ela vem do nosso alimento, daquilo que a gente consome. Então, olha só, quando a gente consegue fazer isso, o nosso processo vital, está funcionando. E aí a energia elétrica produzida no mundo depende da capacidade dessa transformação de energia térmica em eletricidade. Confira quais são os meios que fazem uso de energia térmica para produzir energia elétrica e quais as principais vantagens e desvantagens, então. Olha só, uma usina termoelétrica, existe uma emissão de gases poluentes, porém pouco. É um alto rendimento. A produção de lixo radioativo e a exposição à radiação. Então, não é uma coisa muito bacana. Já a usina termoelétrica movida a carvão tem uma grande produção de energia, baixo custo, a emissão de gases poluentes e do efeito estufa já é mais organizado. Uma usina termoelétrica movida a gás natural, a poluição ainda é menor e a queima de carvão. Seu custo varia bastante e o gás natural é derivado do petróleo. Já a movida a biomassa, o custo é baixo de instalação, a emissão de gases para efeito estufa é pouca, o desmatamento e grandes plantações de monocultura trazem aí uma usina geotérmica, não muito poluente e com um custo de manutenção, porém, muito elevado. E aí? Vamos entender, então, como são essas energias? Nós vamos começar falando da energia solar. A energia solar, ela é proveniente da luz e do calor do sol, as quais são convertidos em eletricidade. Existem dois tipos de energia solar, a fotovoltaica e a térmica. A energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor que o Sol projeta no nosso planeta. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. Como que funciona a energia solar? E aí? A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Basicamente, a captação é através da luz solar, que é convertida em energia nos painéis fotovoltaicos.
e nas usinas heliotérmicas. A luz solar é convertida em energia elétrica e termoelétrica já dentro do aquecimento solar. A luz solar, quando passa por esse todo processo, então nós temos a energia chegando nas nossas casas. A energia solar pode ser usada na produção da energia elétrica por meio, lá que nós falamos, do heliotérmico e do fotovoltaico. Lá no fotovoltaico, nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, composta por material semicondutor, normalmente o silício. Ao incidir sobre as células, a luz solar provoca uma movimentação dos elétrons do material condutor. E aí, transforma-se pelo material até serem captados por um campo elétrico, formando uma diferença de potenciais existente entre os semicondutores. Dessa forma, gera-se eletricidade, constituído por painéis, que são módulos e equipamentos elétricos. O sistema fotovoltaico não exige um ambiente com alta radiação para funcionar. No entanto, a quantidade de energia produzida depende da densidade das nuvens. Ou seja, quanto menos nuvens houver no céu, maior será a produção de eletricidade. Dessa forma de obtenção de energia, uma das mais promissoras atualmente, vem crescendo cada vez mais em virtude da redução dos preços e dos incentivos oferecidos que o país adote formas renováveis de energia. E quando essa energia solar ela é heliotérmica, como que isso funciona? Bom, essa energia então também é proveniente do Sol, também é transformada em calor. Ela também vai ter um aquecimento, principalmente através das águas das residências, hotéis e clubes. Para que isso seja possível, são utilizados painéis solares, espelhos que são coletores, que refletem a luz solar, concentrando-se então em um único ponto, no qual há um receptor. Esse receptor ele é constituído por um líquido que é aquecido pela luz, que vai refletir no painel. Esse líquido é responsável por armazenar o calor, aquecendo a água nas usinas, produzindo vapor. E esse vapor vai aumentar as turbinas nas usinas, provocando assim o acionamento dos geradores, que vai produzir a energia elétrica. Viram como é importante a gente entender como tudo isso funciona? As regiões de todo o nosso Brasil já tem bastante produção desse tipo de energia solar. Mas a gente ainda pode melhorar ainda mais essa condição e aproveitar mais a luz solar nas nossas casas. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso conhecimento? Como que a gente pode ganhar e entender um pouco mais de tudo isso? Lá nas nossas atividades, trabalhando, estudando um pouco mais esses conteúdos, sendo um pouco mais curioso, buscando compreender tudo o que acontece nas nossas aulas, não é mesmo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar os nossos materiais lá na nossa plataforma de estudo. Vocês vão acessar as nossas atividades, apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, vão acessar as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal YouTube SMED GV. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!